teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo, vem nos queimar, Jesus. Arranca de nós toda a podridão, todo lixo, tudo aquilo que não presta. Nesse primeiro momento desse treinamento, ó Deus, faz uma cirurgia em nós. Passa o teu bisturi. Arranca aquilo que está necrosado, inflamado. Aleluia. Aleluia. Eu vejo anjos do Senhor vestidos de branco, com instrumentos cirúrgicos nas mãos. Aleluia. Aleluia. Vem com teu fogo. Toda atrofia está sendo tirada agora. Toda paralisia está sendo extirpada de você. Todo câncer no seu espírito. Toda doença contagiosa que você foi acometido, contagiado por alguém, todo espírito de desânimo, de apatia, todo espírito de apostasia, cada célula do teu corpo que foi contaminada, Deus está te curando nesta tarde. Eu digo isso no seu corpo espiritual, na tua alma, no teu corpo físico. Seja curado em todas as instâncias do seu ser, corpo, alma e espírito. Aleluia. 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 Pode se sentar no seu lugar novamente. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Deus está curando você, irmão. o nosso Deus é vencedor. Deus está curando você, irmão. Nós o adoramos. Enquanto nós adoramos a Ele, o bálsamo de Gileade é derramado sobre nós. Vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível é. Os reinos bem vão. Teu trono assim está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, Já estão estremecendo. cadeias irão se romper. Já estão se rompendo. Enquanto adoramos. Vitorioso és
Obrigado, Senhor. Aleluia. Quando nós entramos no entendimento, na visão, na absorção do que Deus tem para nós dentro dessa vibe, desse ministério profético, o Senhor começa a contextualizar todo o ambiente em que nós estamos. O ambiente social, o ambiente espiritual. Uma das coisas que nós mais precisamos esses dias, irmãos, é discernimento do Espírito. Um desenho contextualizado, para quem está acompanhando aí na apostila, logo no início aí do primeiro capítulo, páginas 6 e 7. O modelo profético maior, que é o modelo de Jesus. E interessante que Jesus disse assim: olha, no meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Você já parou para pensar, irmãos, que Jesus só fez uma viagem internacional? A única viagem internacional que Jesus fez foi aos 2 anos de idade, fugindo da perseguição de Herodes para o Egito. Ele voltou para Israel e nunca mais saiu de Israel, não fisicamente. E ele diz: no meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E um dia eu questionei: Senhor, o que nós podemos fazer maior do que o Senhor fez? E o Senhor disse, entre outras coisas, é ir para outras nações, é ir para outros países, é ir para outros lugares, é ir para outros estados, é ir para tantos outros lugares. É alcançar um número maior de pessoas do que Jesus alcançou pessoalmente. Haja visto a possibilidade da internet. A questão é, nós somos intencionais dentro do desenho e do modelo profético que Deus tem nos dado? Uma das coisas que o Senhor quer fazer conosco aqui nessa tarde é abrir a nossa visão para nós entendermos o nosso raio de abrangência. Qual é o raio de abrangência profético? Diga para o irmão que está ao teu lado: é o mundo todo, irmão. É todo o globo terrestre. Todos os lugares aonde a nossa voz pode ser alcançada. O dia desse eu estava no monte orando, o Senhor disse assim: levanta a tua mão e começa a profetizar as nações da terra. E você pode pensar, isso é loucura. Eu estou aqui no monte da caixa d'água em Vitória, sozinho. O que minha oração vai... Tem hora que a gente pensa isso. E o Senhor diz: cara, enquanto você está aqui profetizando, eu estou mudando coisas lá do outro lado do mundo. Você consegue entender isso, irmãos? O nosso alcance é o mundo todo. São os céus dos céus. Paulo diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Ele está falando dele mesmo. O Senhor pode arrebatar você e levar você em lugares que ninguém nunca foi. O Senhor pode realmente abrir os seus olhos e te fazer ver coisas que nunca você viu e nem nunca ninguém viu. E aí entra uma problemática dentro do chamado profético. E eu posso dizer com autoridade isso, porque eu estou caminhando nessas águas esses últimos anos da minha vida. A incompreensão de pessoas que não conseguem ver e enxergar aquilo que você está vendo. E muitas vezes nós calamos a voz profética porque achamos que estamos ficando loucos. Eu quero te dar uma boa notícia essa tarde. Sim, você está louco mesmo, irmão. Eu não vou aliviar para você. Diga para o irmão que está ao teu lado: você tem cara de doido já. Mas você vai ficar com mais cara de doido ainda depois desse treinamento. Você vai babar, irmão. Você vai ficar igual Davi lá na porta do rei, com aquela cara de doido, de retardado, babando. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ver coisas que a gente nunca viu, quando a gente começa a ouvir coisas que a gente nunca ouviu, quando a gente começa a sentir coisas que a gente nunca sentiu, meu irmão, nós somos arrebatados no Espírito. O Senhor nos estica por dentro e nós começamos a compreender coisas que nós nunca compreendemos. E isso faz parecer que a gente está louco, mas a verdade a gente está ficando louco mesmo. Mas a narrativa bíblica é: Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus não te chamou para ser racional. Não existe racionalidade no reino do Espírito. Ei, você tem que endoidar, irmão. Você tem que perder a noção. Até porque na dimensão do Espírito não tem tempo e espaço. Na terceira dimensão existe altura, largura, profundidade. 3 dimensões, tempo e espaço. Nas coisas do Espírito não existem essas dimensões. Sabe por quê? Porque é adimensional. Não tem dimensão, não tem limitações. O convite de Deus para mim e para você é para entrarmos numa atmosfera, num ambiente onde não há limites. Tem alguém comigo aqui nessa tarde? Então me ajuda aí, fala para o irmão que está ao teu lado: meu irmão, o convite de Deus para você é para um lugar que não tem limite. É estranho. Deixa eu te falar algo. Em 2011
Eu estava voando, eu e Tati, uma agonia no espírito em 2010, porque o Senhor estava nos chamando para parar tudo na nossa vida. Eu já vinha de uma sequência de largar tantas coisas. Larguei uma profissão de gerente de uma empresa de exportação de café, abri mão de tanta coisa na minha vida, de emprego, de salário. E quando você acha que já abriu mão de tudo, o Senhor vai te pedindo mais. E a gente estava voando e eu falei: Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu venda tudo e vá para um outro país, então me mostra na palavra. Irmão, eu tenho descoberto nos últimos dias que tudo está na palavra. Você sabia que tem texto na Bíblia que manda você vender suas coisas? Eu não lembro agora o endereço, mas ela vende a tua mobília e muda de país. Está escrito, acho que é em Miqueias. Alguém procura aí para mim depois, está lá. Em alguma tradução está escrito: vende a tua mobília e muda de país. Numa outra ocasião eu estava no monte ali, o Senhor também mandando eu vender o meu carro para fazer uma viagem missionária para fora do Brasil. Eu falei: Senhor, eu não posso, para começar o carro não está nem no meu nome, está no nome da minha esposa. E o Senhor: vende o teu carro e vai. Eu falei: se na Bíblia tiver um texto mandando eu vender o carro, eu vou. E subi o monte, 11h30, era verão, um calor desgraçado, irmão. Eu falei: Senhor, fala logo, porque a pedra aqui está queimando meu joelho. E o Espírito de Deus disse: abre a tua Bíblia, 1 Reis capítulo 19. Estava Eliseu arando com seus carros de boi, veio o profeta Elias, ele se desfez os carros e seguiu o profeta. Uau! Tem texto na Bíblia que manda você vender os móveis, viajar para outro país, vender o seu carro. Não duvide do que Deus possa falar para você nos próximos dias. Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, mas Deus vai falar para você e vai falar na palavra, para você não ter dúvida nenhuma do que Deus está direcionando você a fazer. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, nesse momento é: Deus vai complicar a sua vida. Ele vai rasgar a sua agenda e vai quebrar o teu protocolo de vida certinha. Sabe essa vida que você acha, essa pseudo-vida certinha que você tem? Hora para dormir, hora para acordar, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Deus vai mudar isso. A sua agenda vai ser a agenda de Deus. Você vai para onde Deus quiser que você vá. Você vai fazer aquilo que Deus quiser que você faça. Naturalmente, talvez não vai ser aquilo que você quer fazer, porque a nossa alma nunca quer fazer aquilo que Deus manda. A gente sempre foge. E isso é histórico. Desde Adão e Eva, todos fogem de Deus, porque parece muito grande, parece muito complicado. Você não vê um exemplo bíblico que Deus vem e faz: o cara vem, pode vir quente que eu estou fervendo, vamos junto. Não, todo mundo fala: eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu sou pequeno, minha família é menor. Não é verdade? Não é assim? E não vai ser diferente comigo, com você. Quando Deus começar a mostrar as grandiosidades aí do contexto, dos modelos, da compreensão geográfica, espiritual e física daquilo que Deus quer que a gente faça, nós vamos espernear. Diga para o irmão que está ao teu lado: você vai espernear igual criança desmamada. Ezequiel 12:3. Tem um profeta adorador e conhecedor de Bíblia aqui. Ezequiel 12, versículo 3. Vende a tua mobília e muda de país. Irmão, lê isso aí, quem sabe isso não é rema para você nessa tarde. Está precisando de gente na África, no Afeganistão, na Coreia do Norte. Em fevereiro agora, dia 11 de fevereiro desse ano, um pouco antes da pandemia, eu voltando dos Estados Unidos, quase 6 meses fora de casa. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes nesse testemunho. Ano passado, em abril do ano passado, irmão, eu fiquei meio doido e comecei a trabalhar de Uber aqui em Vitória, motorista de Uber, profeta do Uber. Irmão, olha, eu ganhei tanta alma para Jesus naquele carro. Teve uma ocasião que entrou um cara, tinha uns 2 metros de altura. Ele entrou e falou bem assim: o que tem nesse carro? Eu falei: rapaz, tá cheio de unção. Aí comecei a orar, o cara começou a balançar, a cabeça dele batia no teto, o carro balançava. Imagina quem passou do lado daquele carro e viu aquele cara grandão balançando e eu ali pequenininho dirigindo. Na verdade estava parado, né? Mas foi um tempo maravilhoso. Mas eu me perdi no processo, comecei a empreender. O profeta começa a empreender, dá um problema danado, irmão. Eu me empolguei, comprei 2 carros e comecei a alugar carro e dirigir o dia inteiro. E você ganha dinheiro, e quando você ganha dinheiro é bom. Quem que gosta de ganhar dinheiro? É bom ganhar dinheiro. Mas, irmão, pensa num cara ruim para ganhar dinheiro. Sou eu. Toda vez que começo a ganhar, Deus tira tudo. O carro começou a quebrar aquela tribulação, irmão. E eu ali, cabeçudo, repreendendo o demônio. E tem hora que Deus fala assim: não é o demônio, cabeção, sou eu.
Demônio que quebra o carro dos outros, demônio do motor, demônio do alternador, demônio do radiador. Você começa a repreender tudo que é demônio das peças do carro, e não é demônio, é Deus. Eventualmente aquilo que está acontecendo de ruim na tua vida não é demônio, é Deus que está querendo te parar. Ei, abre os olhos, abre os ouvidos. Deus já falou não e você continua insistindo, por isso que está tudo dando errado. Ouça a voz do Espírito, não seja como eu. Irmão, eu sou complicado. Deus sabe como tratar comigo. Minha esposa diz: você é tão teimoso. E eu falo: eu não sou. Só para provar que sou, né? Ela está lá nos Estados Unidos agora, deve estar me vendo. 3 meses sem mulher, irmão. Estou aprendendo a fazer bolo de chocolate, fubá. Tadinho da Isabela. E aí eu, naquele carro atribulado, de repente um irmão lá na China manda uma mensagem para mim e pergunta assim: pastor, você vai para a Polônia esse ano? Eu falei: não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho vontade, não tenho propósito, não tenho nada. É uma conferência que a gente participa profética lá. Não vou ter tempo de falar aqui hoje, fica para o próximo treinamento essa parte. E ele falou assim: porque Deus está ministrando algo no meu coração. Quando Deus te falar algo, você me fala. E eu falei: cara, esse irmão é maluco. Passou 5 dias, eu tive um sonho, que eu estava lá nessa conferência. E eu falei: irmão, eu tive um sonho. Ele falou assim: a pequena nuvem. Irmão, Deus falou para eu pagar sua passagem da sua esposa para você ir. E nós fomos. E foi um tempo louco, irmão. Eu saí de casa, voltei 6 meses depois. Pra vocês entenderem como que aconteceu. Quando eu estava voltando dia 11 de fevereiro no voo, eu falando: Deus, estou cansado, quero descansar nos próximos meses, vou ficar em casa. Quando desci em Guarulhos, 4h30 da manhã, uma fila enorme, aquela fila única para cada um ir para o seu estado. Atrás de mim tinha um senhor, a gente começou a conversar. E ele falou assim: não posso, ele olhando para o relógio, não posso nem pensar na possibilidade de perder meu voo 7 horas, que eu estou indo para Brasília. E eu brinquei com ele, falei assim: cara, o que você vai fazer em Brasília? Vai conversar com o Bolsonaro? Eu falei brincando, né, claro. Ele falou: é mais ou menos. E ele falou: sério? Eu falei: sério, irmão? Você vai conversar com quem? Não, estou indo para uma reunião no escritório da ONU, junto com a Embaixada da Coreia e muitas outras autoridades, porque eu faço parte de uma junta de ajuda humanitária já há 35 anos. Eu sou um policial militar reformado e eu passei a minha vida fazendo missões como voluntário oficial do governo brasileiro militar. E aí eu fui convidado para essa reunião porque a Coreia do Norte pediu ajuda ao governo brasileiro, 20 toneladas de arroz. Irmão, quando a gente falou isso, meu coração queimou. Porque tem 25 anos que eu oro pela Coreia do Norte, país mais perseguido do mundo em relação ao cristianismo. E quando ele falou isso, eu falei: irmão, qual a possibilidade de eu ir? Ele falou: sério, você tem coragem de ir para a Coreia do Norte? Eu falei: tem. Aí eu fui e falei para ele: eu sou pastor, sou missionário, dei meu breve currículo. E ele falou assim: olha, me dá seu telefone. E pegou meu WhatsApp, foi 3 horas da tarde, eu já aqui em casa. Ele mandou mensagem para mim, me colocou assim direto com o diretor lá na reunião da embaixada. E o cara falou bem assim: olha, preciso de 8 pessoas, eu tenho 7, você quer ir mesmo? Eu falei: claro que eu quero. Eu tinha acabado de orar falando para Deus que eu não queria fazer mais nada. É isso que eu estou querendo. Eu estou contando essa história para te explicar que às vezes a nossa vontade não é aquilo que está alinhado à vontade de Deus. Isaías 55 diz: os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os seus. Qual é o movimento profético para esses dias, irmãos? O treinamento de Deus nas nossas vidas é alinhar o nosso caminho à vontade dele. Senhor, eu quero ir para lá, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu não quero ir para a cruz, eu não quero beber esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus carregava no seu semblante a firme convicção de quem estava indo para Jerusalém. Irmão, Deus vai colocar no teu espírito, vai imprimir em você uma causa e um propósito tão intrépido, com tanta convicção, que todos, quando olharem para você, vão saber para onde você está indo. Tem uma Jerusalém esperando você, tem um povo esperando você. Gabriel, Lu, tem um povo esperando vocês. E não é só aqui na Serra, não. Eu vejo muitas pessoas de muitos lugares esperando vocês. Tudo que você viveu, Gabriel, tudo que você viveu até aqui foi só um preparo de Deus para o que você vai fazer. O seu casamento com a Lu não é um fruto de um acidente, é um propósito. Porque Deus preparou vocês dois desde a eternidade. Toda a história que vocês viveram foi o treinamento de Deus, por mais louco que isso possa parecer, para que vocês possam cumprir e executar tudo que vocês têm pela frente. É um grande desafio, vocês vão chorar, vocês vão temer, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que não vai faltar pessoas para apoiarem vocês. Uma igreja, irmãos, amém?
filhos espirituais, muitos, que vocês vão cuidar. É isso que Deus está fazendo na nossa vida nesses dias. Posso ouvir um amém? Eu estou olhando daqui, irmão, tem cara de gente assustada, gente amedrontada, gente querendo fugir desse lugar. Não, eu já falei, não tem como. O desempenho profético, o ministério profético versus o dom profético. Parte 2. Qual a diferença entre ministério profético e dom profético? O dom profético é aquele usual, eis que te digo, as pessoas que profetizam. Esse eis que te digo é uma forma assim bem embleia, né? Mas glória a Deus por isso. Mas não existe só essa forma. Profetizar, irmão, é a coisa mais simples do mundo. Você pode estar batendo papo com alguém, Deus está usando a sua boca para liberar palavras de vida. Aquilo que sai da nossa boca são palavras de vida. Aleluia. São palavras proféticas. Diga para o teu irmão, você é profeta, irmão. Porque tem gente que ainda não entendeu isso. Você é um profeta de Deus. E sabe por que você tem sofrido tanto? Porque todo profeta passa por um lugar chamado deserto. Fala para o irmão aí, meu irmão, se você não passou ainda, vai passar. Calma, vai estreitar mais agora. Diga para ele assim, se você já passou, calma, porque vai vir um pior. Se você passou um que durou uma semana, calma, vai vir um que vai durar um mês, 2 meses, 6 meses. O que eu tenho aprendido em Deus é o seguinte, irmão: quanto maior o tamanho do deserto, maior o preparo de Deus na nossa vida. E outra coisa que eu tenho aprendido, o deserto também dura até onde vai a nossa cabeça dura. Porque o povo ficou 40 anos rodando no deserto porque não conseguiu enxergar a terra prometida. A terra não estava lá, a terra está aqui. O nosso problema de enxergar lá é porque aqui dentro não foi gerado ainda. O que Deus está fazendo em nós? Gerando um design profético, é o que está escrito aqui. Eu estou parafraseando tudo, ok? Deus está gerando em nós um desenho profético, porque quando nós virmos a terra, opa, eu conheço, está aqui dentro. Deus não vai te mostrar nada, Deus não vai te dar nada que você já não tenha visto dentro do teu espírito. Está sendo gerado aqui dentro, irmãos. Está sendo gerado aqui dentro. Aleluia. Esses sonhos malucos que você anda tendo, de morar em outras nações, de falar outras línguas, de estar com outras pessoas, isso não é doideira da tua cabeça não, meu irmão. É um desenho profético, é um design profético que Deus está gerando no teu espírito, para que quando você chegue lá, você não se assuste. Eu conheço esse lugar, eu sou familiarizado com esse ambiente, porque esse ambiente, antes de ser gerado lá fora, foi gerado aqui dentro. Aleluia. Já foi gerado, Deus está gerando. E por que está demorando tanto? Porque é muito grande, é muito maravilhoso. Deus está trabalhando dentro de nós. O que é o ministério profético? É andar sobre um mover profético. É entender que nada na nossa vida é por um acaso, nada é fruto de um acidente. Até os acidentes fazem parte do propósito. Todo acidente que acontece na nossa vida faz parte do propósito de Deus. É Deus empurrando a gente para uma situação. É Deus empurrando a gente para algum lugar. Deus realinhando a nossa estrada, a nossa trajetória. Qual a importância do ministério profético? 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, que aliás é o texto básico do nosso ministério, filhos de Issacar. Algumas pessoas perguntam, por que esse nome estranho? Jacó teve 12 filhos, por que vocês colocaram Issacar? Põe ministério José, ministério Benjamim, ministério Efraim, qualquer um. Issacar, por que Issacar? Deixa eu dar um spoiler rapidinho. Issacar foi o 5º filho de Lia. Quero lembrar para vocês que Jacó amou 2 mulheres. Na verdade ele amou uma mulher, ele amou Raquel. Só que no dia da lua de mel, depois de umas boas doses de vinho, eles foram lá para a tenda. Não tinha energia elétrica, eu quero lembrar para você naquela época. Provavelmente a lamparina tinha apagado com o vento ou com o porre. Ele mandou ver quando acordou de manhã. Ele olhou e não era Raquel. Era quem? Lia. Olha como que a Bíblia é delicada, irmãos. A Bíblia, para dizer que Lia não era bonita, diz que ela tinha um semblante pesado. É uma forma educada de Deus dizer que ela era feinha, tadinha. Lia tinha um semblante caído. E Raquel era robusta, não é que ela era gorda, ela era bonita. Então, naturalmente, Jacó se apaixonou por Raquel. Mas ali na negociação com Labão, 7 anos de trabalho e deu a mais velha. E ele foi lá questionar, argumentar: não, aqui na nossa terra não pode casar a mais nova antes da mais velha. Então você vai ficar com a picanha, tem que levar o osso. Não, mas eu quero Raquel. Ok, sem problema, no problem, só mais 7 anos de trabalho.
E ele casou com as duas. Só que tem uma coisa interessante. Lia tinha filho. Ele olhava para Lia e Lia engravidava. E Raquel, irmão, nada. E os anos se passaram, e Raquel dava as concubinas, e aquela coisa toda, por isso que gerou tanto filho. Mas o quinto filho de Lia foi um ambiente totalmente profético, porque a circunstância foi que Rúben, o filho mais velho dela, veio do campo com as mandrágoras. Eu fui estudar sobre isso. Mandrágora é uma flor do deserto afrodisíaca. Ela estimula o prazer sexual. Só nasce uma vez por ano. E Rúben achou essas flores e trouxe para a mãe dele. Ela já engravidava muito com a flor, então imagina. Aleluia. E Raquel, quando viu aquela flor, que ela pensou: meu Deus, é isso que eu preciso. Se eu tiver uma florzinha dessa, vai resolver o problema. E ela quis as flores. E Lia falou: já não basta você ter o amor do nosso marido, você quer a minha flor, do meu filho? Não. E Raquel fez um negócio com ela. Falou: olha, o negócio é o seguinte, hoje é a minha escala de dormir com Jacó. Irmão, naquela época tinha escala. Era Lia, Raquel e as concubinas de uma e de outra. Jacó tinha que dar muita conta, irmão. Ele tinha que se alimentar bem, né? Era o dia de Raquel e ela negociou. Então existe até uma pregação sobre isso, né? A igreja Lia é feia, mas dá resultado. A igreja Raquel é bonita, mas não dá fruto nenhum. Alguém já viu alguma coisa parecida? Qualquer semelhança é mera coincidência. Grande, bonito, chama atenção, barulho, mas não dá fruto nenhum, só pesca no aquário dos outros. Mas aquelas pequenininhas estão ali ralando, pregando, gerando vida. Aleluia, amém. Você já entendeu? E naquela noite, a feinha Lia dormiu com Jacó, e naquele ambiente profético foi gerado Issacar. 1 Crônicas 12:32. E aos filhos de Issacar, conhecedores do tempo e das épocas, para trazerem para Israel discernimento, sabedoria do que devem fazer. Contextualizando, os filhos de Issacar é essa geração profética que não está olhando apenas as circunstâncias desse mundo, apenas esse mundo confinado no lockdown, na pandemia, isolado, essa coisa toda, mas aqueles que estão discernindo os tempos espirituais, estão discernindo os tempos proféticos, estão entendendo o que Deus está fazendo, está entendendo o movimento da nuvem. É uma igreja que não está olhando para o chão, ela não tem aparência de bela, mas ela está conectada com os céus. E os filhos de Issacar, conhecedores dos tempos e épocas, eles estão olhando para a nuvem, e os outros distraídos estão: o que você está olhando? Cara, eu estou vendo, Deus está se movendo, a nuvem moveu para lá, vamos atrás dela, a nuvem moveu para cá, vamos atrás dela. E os outros perdidos, e a igreja precisa dos filhos de Issacar. Eu quero dizer para você que mais de 99% das pessoas estão perdidas. Esse 1%, os profetas, são aqueles que estão discernindo o tempo, estão dizendo: vamos para lá todo mundo. Deus está me mostrando, há um movimento no reino do Espírito. Irmãos, nós estamos discernindo esses dias, porque Deus tem nos dado um espírito profético, e esse é o ministério profético. É muito maior, guardando as devidas proporções, eu espero que você me entenda, do que apenas o dom. Muitos querem o dom de profetizar, mas irmãos, mais do que profetizar é ver o que está acontecendo, trazer entendimento, discernimento. Discernir espíritos é mais importante do que profetizar, irmãos, ou no mesmo nível. Até para entender se a profecia é de Deus ou não, tem que ter discernimento. Então por que Deus está levantando uma geração de filhos de Issacar nesses dias? Para nós estarmos conectados com o tempo profético, com o ministério profético, com o mover profético, com a geografia profética, para trazermos entendimento para as pessoas, porque as pessoas estão perdidas, sem direção. A visibilidade do reino invisível. Jesus afirmou que o seu reino não tem aparência externa, não vem de modo visível aos olhos humanos. Sei onde está o reino. Senhor, quando perguntarem, é muito fácil, só está dizendo para nós: vai lá e prega, mas as pessoas vão perguntar: onde está esse tal desse reino? Como que pode? Os judeus estão esperando há milhões de anos, milhares de anos, o Messias. Amém, Senhor, nós acreditamos que o Senhor é o Messias, aleluia. Mas Senhor, só há de convir, né? É o Messias bem michuruca. O Senhor não tem roupa, o Senhor não tem dinheiro, o Senhor não tem poder, o Senhor não tem um exército, o Senhor não tem nem um cavalo, o Senhor não tem uma mula, o Senhor não tem influência, o Senhor não tem milhares de likes na rede social. Como que
a gente vai dizer que o Senhor é o Messias? Como que a gente vai dizer que o Senhor está trazendo o reino? Que reino? Eu tinha um emprego, eu era pescador, pescava peixe, pelo menos tinha uma graninha no fim de semana. Agora, Senhor, eu estou vivendo só da obra. E nem o Senhor tem para o Senhor, quanto mais para nós. Quando a gente passa necessidade, a gente precisa arranjar um moleque aí que está com 5 pães e 2 peixes para o Senhor multiplicar. Glória a Deus, é sobrenatural, mas acabou. O Senhor ainda mandou a gente guardar os 12 cestos, mas os 12 cestos também podem acabar. Então, se perguntarem para nós onde está o reino, que referencial a gente vai dar? É aquele Messias ali. Cara, mas esse Messias não tem nada, ele é pobre. O que Jesus respondeu para eles? Quando perguntarem para vocês onde estiver o reino, não digam está lá no palácio, está lá no templo, está com os sacerdotes ou está em qualquer lugar. O reino de Deus não vem com aparência externa, porque o reino de Deus, eu imagino Jesus, irmãos, viaja comigo nesse momento, Jesus olhando no olho de Pedro, no olho de João, no olho de Tiago, olho de Filipe, olho de André, Bartolomeu, Natanael, até de Judas, Tomé, os 12 ali, olhando, esperando qual seria a próxima palavra, e Jesus está falando, ministrando o coração deles, dizendo assim, olha, o reino não tem uma aparência externa, João. Pedro, não espere fama, não espere aplausos. Nós vivemos literalmente, irmãos, nessa dualidade da igreja de Laodiceia, rica, poderosa, influente, mas uma igreja de programa, que está esperando as luzes, os holofotes e os aplausos. E Jesus está dizendo para os caras, olha, não vai ser assim, não vai ter aplauso. As pessoas não vão colocar vocês numa plataforma, pelo contrário, vocês serão presos, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, porque o reino de Deus está dentro de vós. E eu tenho certeza que Pedro entendeu isso quando Jesus já tinha ido, e ele está indo para o templo orar na hora 9ª, que é a hora do sacrifício, a mesma hora que Jesus foi sacrificado. E Jesus está indo para o templo orar, Pedro está indo para o templo, e de repente tem um homem lá, aleijado, deficiente, e ele pede dinheiro, pede esmola, e aí Pedro entende o que é o reino. Aleluia. E Pedro olha para aquele homem, eu fico imaginando Pedro pensando, ai meu Deus, não tem nenhum real aqui no bolso, continua difícil a situação, a obra, Jesus não tinha, a gente também não tem, continua não tendo, não tenho nada. Então Pedro olha para aquele cara e diz assim, ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho real, eu não tenho carro, eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho eu te dou, porque o reino de Deus, Ele falou e é uma verdade, Ele está dentro de mim. Então cara, aquilo que o dinheiro não pode, aquilo que o poder não pode, aquilo que a fama não pode, o reino pode. Levanta e anda. Aleluia. Levanta e anda. E sabe o que aconteceu? O homem levantou e andou, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ministra sobre o irmão que está ao teu lado, fala para ele assim, meu irmão, o reino está aí dentro. Dá uma chacoalhada no ombro só para ele entender. Está aí dentro, irmão. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para nós encerrarmos, antes do intervalo, a gente vai ter um intervalinho daqui a pouco, um cafezinho. Cafezinho de graça, amém, irmão? Dá glória aí, vai. Tem com açúcar, sem açúcar, tem bom, tem ruim, tem de todo jeito. Mas antes de a gente encerrar essa parte aqui, eu queria que você entendesse algo. Não precisa abrir a Bíblia. Efésios capítulo 1. A visibilidade do reino invisível. Só para nós entendermos bem isso aqui. Paulo escreve, não do que ele ouviu, nem do que ele aprendeu com Gamaliel. Paulo foi aluno do melhor professor de Harvard daqueles dias. Gamaliel era o cara, era o rabino mais conceituado de Israel. Paulo estudou com ele, isso foi muito útil, mas o que Paulo escreveu aqui em Efésios 1, aliás, tudo que Paulo escreveu, ele não aprendeu com Gamaliel, ele aprendeu com o Espírito Santo. É por isso que o Senhor, quando colocou esse treinamento no meu coração, a gente vinha com um modelo de escola de 6 meses, eu comecei a falar no início, vou continuar agora, e Deus falou, muda a movimentação, eu não preciso de 6 meses, em 4 horas eu posso ativar. Em 4 horas eu posso imergir, seja mais inteligente, cara. E outra coisa, para com esse negócio de cobrar, faz de graça. Mas Senhor, eu preciso pagar minhas contas. Não, você não precisa pagar suas contas, você precisa ter o reino. Então o reino te sustenta, é só estar no propósito.
Irmãos, olha que coisa incrível. Isso foi numa terça-feira. Eu estava até conversando com os pastores Esdras e Priscila essa semana. Terça-feira de manhã, Deus me acordou bem de manhã, umas 5 horas, do Senhor, quando disse para mim, de graça receber, de graça dar. Eu falei, Senhor, meu Deus, tem que pagar as contas. E o Senhor disse, entra no propósito, faz o que eu estou te mandando, segue a nuvem. Tudo funcionou até aqui, mas se você continuar com o modelo errado nesse momento, com o modelo que você acha certo, nesse momento vai dar errado, vai dar ruim. Muda. Eu mudei, então muda. Mas eu só sei fazer assim, mas eu sou o Deus que ensina, então muda. Mas a minha mente, não, eu transiciono a sua mente. Quem está entendendo, irmão? Tem alguém comigo aqui nessa tarde? Isso era uma terça-feira de manhã. Eu falei, tá bom, hoje eu não vou trabalhar. E aquela coisa, irmão, é o hábito. O pensamento gera o hábito que gera cultura. Então qual é a minha cultura nos últimos meses? Acordar 6 horas, pegar o Uber, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, o carro quebrar e aquela coisa toda. E de repente naquele dia comecei a dar aquela coceira de trabalhar. Mas Senhor, tem que pagar a conta. Não fica quieto, vai orar, vai buscar minha presença, vai me adorar, vai fazer comigo aqui no quarto que você faz lá na igreja. Aliás, faz melhor, porque aqui você está sozinho. Então se você é desafinado lá, não tem problema, eu não ligo com o seu desafino aqui não. E eu ali adorando, mas a mente da gente, irmão, eu estudei sobre isso. Existe hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Um deles é do inferno, não, é nosso mesmo, é humano. Ele quer te puxar para a terra. Ele diz, você vai passar necessidade, você vai passar fome, vai faltar dinheiro, sua mulher vai largar você, essa coisa toda. E o hemisfério esquerdo, ele quer adorar, ele é convertido. Aleluia, eu quero chapar. E o direito fica puxando. Onde está isso? Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Eu sei que é certo, mas não consigo. Eu acordo de manhã, hoje eu vou chapar, vou adorar, vou orar. E daqui a pouco não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. O pastor está dizendo então que todo mundo está aqui tem que parar de trabalhar hoje? Não, cabeção, não estou falando nada disso. Uma experiência pessoal, ok? Não faça como o pessoal antigamente pegava o livro de Rebeca Brau e fazia dele uma doutrina. Não é assim. Estou contando a minha experiência. Quando deu 10 horas da manhã, uma pessoa de um outro país, que eu só vi uma vez na vida, mandou uma mensagem para mim, objetiva no WhatsApp. Objetiva, bom dia, paz do Senhor, amém, a paz do Senhor. Por favor, me informe o número da sua conta. Calma, vamos conversar primeiro. Não. Espírito de Deus, não puxa conversa, dá o número da conta e dá do Itaú, que é lá que vai estar vermelho amanhã. Seja intencional. Amém, irmão, está aqui Itaú. Tchau, hein, nem deu tchau, mal educado. 3 horas da tarde. Eu esqueci, né? Olhei o extrato do banco, irmão, a metade do que eu preciso para passar o mês. 24 horas depois, outro dia de manhã, uma outra pessoa: pastor, você lembra que alguns meses atrás eu fiz um propósito diante de Deus, comentei com você? Claro que não. Pois é, 9 meses depois eu vendi aquele objeto que Deus colocou no meu coração para vender, e está vendido, o dinheiro está aqui, toma aqui. Resumindo, a outra metade para o mês. E Deus falou assim: está convencido agora? Passa o resto do mês se preparando para o treinamento. Você não precisa sair para trabalhar, está aí na conta. Eu supri a sua necessidade, porque o reino de Deus está dentro de você. E enquanto o reino de Deus estiver aí dentro e você estiver alinhado ao propósito, não falta o recurso. Porque, irmão, o recurso não está na força do teu braço, no seu desgaste, no seu estresse. O recurso está no propósito. Quando nós alinhamos o nosso estresse, a nossa ansiedade ao propósito, o recurso vem. Seja através do trabalho. Eu disse, não é você parar de trabalhar, mas é você trabalhar mais leve. E eu profetizo em nome de Jesus: aqueles que querem pegar, pega. Que Deus vai te dar mais leveza no seu trabalho. Eu profetizo em nome de Jesus que em alguns casos Deus vai mandar literalmente os corvos vir trazer comida para você. Vai vir corvo voando sobre a sua casa, trazendo carne, leite, pão, queijo, dólar, dinheiro, seja lá o que for que você precisa. Em nome de Jesus eu profetizo que, alinhado ao propósito, não vai faltar recurso nenhum sobre a tua vida, porque a provisão está no dom que Deus colocou em você. Então somente abra a tua boca e adora, porque enquanto você adora, os céus trabalham ao seu favor. Ei, há uma conspiração divina ao nosso favor. Céus e terra estão trabalhando ao nosso favor. Não é a sua sabedoria, não é o seu desgaste, não é o seu empreendimento, não são as suas empresas, mas é o propósito de Deus quem vai recorrer, quem vai sustentar
você, a quem você vai recorrer na hora do sufoco. Deus, eu estou debaixo do propósito, eu estou debaixo da aliança, e a tua palavra diz: ei, o diabo nesses dias de propósito está dizendo: ei, come faz com que essas pedras transformem em pães. E a palavra do Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas Senhor, o diabo está dizendo: pula e acaba com tudo, pula lá embaixo e acaba com esse sofrimento. Mas está escrito: somente o Senhor, aleluia. Esqueci, mas está escrito, irmão: não tentarás o Senhor teu Deus. Atira-te abaixo, está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele vai aumentando o nível da tentação. Primeiro ao nível do corpo, fome, necessidades básicas, materiais. Depois ao nível da alma. Depois o nível do espírito: se você se prostrar e me adorar, te darei tudo. Mas a palavra do Senhor diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Irmãos, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Nesses dias de consagração, Deus diz para mim: cara, tem um monte de demônios cercando você. Misericórdia. Mas Senhor, aqui é a carteirinha, eu sou missionário, pastor, já fui não sei em quantos lugares, já falei não sei aonde. Aqui o meu currículo. Irmão, currículo não ajuda em nada. Deus pega seu currículo e joga fora na lata de lixo. Não é currículo, é propósito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando nós alinharmos o propósito, irmão, tudo vai voltar à normalidade. Aliás, não é a normalidade, é a sobrenaturalidade. Aleluia. Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, tudo isso foi para falar o que Paulo disse: o Espírito da ressurreição, o mesmo que tirou Cristo de entre os mortos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito da ressurreição, o mesmo que tirou Jesus de entre os mortos. É essa unção que está sendo derramada sobre nós aqui nessa tarde. Uma unção de ressurreição, uma unção de cura, libertação, de ressurreição. Deus está ressuscitando áreas da sua vida que estavam adormecidas, atrofiadas, mortas. Lembra do cara que eu falei lá no Chile? Foi muito mais do que uma cura física. Aquilo ali foi algo espiritual para mostrar para a gente que Deus está fazendo com a igreja nesses dias, tirando da paralisia, tirando da atrofia. Aquilo não foi por um acaso, foi uma chave. Quando Deus tirou aquele cara da cadeira de roda, aquele bairro foi alcançado para o Senhor. E é isso que Deus está dizendo: quando Ele conseguir nos tirar da cadeira de roda, irmãos, nós estamos literalmente numa cadeira de roda. Alguns estão na maca de uma UTI espiritual. Tem muito crente com medo do Covid, falta de respirador. Irmão, tenha medo da sua morte espiritual. Nós estamos respirando por aparelhos espirituais. Precisamos que o Espírito da ressurreição, o mesmo que tirou Jesus de entre os mortos, nos traga para fora. Lázaro, saia para fora. Esse é o comando do Senhor para nós esses dias. Ei, sai desse medo, sai dessa escuridão, sai dessa depressão, sai dessa angústia e vem para fora. Mas Senhor, eu estou todo amarradinho, cheio de atadura. Não tem problema, vem do jeito que você está. A obra é feita depois. E o Senhor vai tirar as ataduras e vai tirar o medo e vai tirar tudo de nós. Fica de pé no seu lugar. Vamos dar mais uma adoradinha antes de ir para o intervalo. Aleluia. Feche seus olhos só mais um instante. Não sei nem se você vai ter um para tomar café, irmão, mas vai ter o café ali, ok? Feche seus olhos só mais um instante. Vamos adorar a Deus mais um pouco. E nós vamos ter um intervalozinho rápido e depois a gente vai voltar. Aleluia. Vai ruminando aí, irmão. Eu sei que é muita coisa. Eu confesso a você que está sendo difícil para mim, tá? Eu não imaginei que ia ser tão difícil. No sentido de que é um banquete tão vasto que a gente não sabe nem o que pega primeiro para comer. Aleluia. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer toda a interpretação para o nosso espírito. Transforma minha vida. Vai trazer tudo aquilo que nós necessitamos. Deus vai dar condição de você digerir tudo que você está recebendo aqui hoje. Me toca nessa hora. Me chame para fora. Ressuscita-me. Levante suas mãos e profetize isso sobre você mesmo.
Deus está chamando você para fora. Mesmo que você se sinta vivo hoje, eu não preciso, irmão, seja humilde, seja batizado em humildade. Reconheça que você precisa, eu preciso, cada um de nós precisa. E eu oro nesse momento, Deus ressuscita áreas da minha vida que precisam de vida. Traz para fora aquilo que está morto. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aleluia. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas que não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto